Olá, turma. Eu sou a professora Nicole Galvão, do Departamento de Fisiologia e Comportamento da UFRN. Essa é a aula de Neurosinfonia da Resposta ao Estresse, parte 1, da disciplina de Bases Biológicas da Resposta ao Estresse. Turma, então vamos começar compreendendo o título da aula. Por que Neurosinfonia da Resposta ao Estresse? Esse artigo, que nós fizemos uma leitura prévia dele, mostra que a resposta ao estresse é exercida por múltiplos mediadores. Pode ser hormônios, neurotransmissores, e que esses mediadores, eles trabalham em conjunto como se fosse uma orquestra sinfônica. Trabalhar em conjunto não quer dizer que eles trabalhem simultaneamente. Eles possuem sim uma sincronia, mas eles não ocorrem todos de forma simultânea. Como podemos perceber aqui nesse gráfico de tempo, aqui é o início da resposta ao estresse, e aqui a gente tem a resposta em minutos, em horas, em dias, até meses. Os mediadores mais rápidos são aqueles que são neurotransmissores. Já os glicocorticoides, como o cortisol, que são hormônios esteroides, eles têm uma resposta mais lenta. Mas percebam que, apesar que esses mediadores eles podem estar atuando em tempos diferentes, existe uma sincronia entre eles, o que lembra, então, uma orquestra sinfônica. Outro fato interessante que vamos chamar a atenção aqui é que nem todas as pessoas possuem resposta ao estresse similar. Não quer dizer que todos esses mediadores eles vão estar sendo ativados em todas as respostas ao estresse, né? Esses mediadores, a sua ativação pode mudar de acordo com o indivíduo e de acordo com a fase da vida do indivíduo. Então, tem variação intrapessoal, interpessoal. Nós vamos estudar, nas próximas aulas, os moduladores da resposta ao estresse, que vão desde a carga genética, do sexo do indivíduo, da idade, mas também o contexto, levando aqui em consideração o contexto principalmente social, e também algumas características do agente estressor, como duração e o tipo. Então, turma, vamos começar a estudar com mais detalhe quais desses mediadores ocorrem na fase de alarme, que é a primeira fase de estresse, descrita pelo Seyle, né, como síndrome geral de adaptação. Lembrem que a fase de alarme e de resistência são fases benéficas, são parte do eustresse. Enquanto a fase de exaustão é o estresse prejudicial ou distress. Os principais sistemas de resposta ao estresse, como nós já comentamos, é o eixo hipotálamo hipófise adrenal, que é um eixo endócrino, e o sistema nervoso autônomo simpático. O sistema nervoso autônomo simpático, ele é o principal mediador da fase de alarme, que é a que nós vamos começar a estudar. Vejam que a atividade do sistema simpático ela é disparada pelo hipotálamo. O hipotálamo ele é estimulado durante situações de estresse e ativa o sistema simpático, que é um sistema periférico. Não existem vias simpáticas centrais. E o sistema simpático atua em vários órgãos. Na maioria dele, ele estimula a atividade. Né? Por exemplo, sistema cardiovascular, pulmão, então tem atividade incrementada. Já o sistema digestivo tem atividade inibida pelo simpático. Quando o hipotálamo ativa o sistema nervoso autônomo simpático, ele simultaneamente ativa o eixo HPA. Só que o eixo HPA, por ser um controlador endócrino, ele leva algum tempo até ocorrer a secreção do cortisol. Então, o cortisol ele não faz parte da resposta de alarme. Apesar do eixo hipotálamo hipófise adrenal estar sendo ativado simultaneamente com o sistema nervoso autônomo simpático, ele não participa da primeira fase da resposta ao estresse. A fase de alarme, ela é principalmente mediada pelo sistema simpático e pela liberação de catecolaminas. Veja que uma inervação simpática vai até a medula da adrenal e estimula a liberação das catecolaminas, que são a adrenalina e noradrenalina, principalmente noradrenalina. Vocês podem estar se perguntando se a noradrenalina hormônio é a mesma noradrenalina que nós encontramos aqui no sistema nervoso autônomo simpático. Sim, turma, é a mesma molécula. A diferença é que essa noradrenalina aqui está numa estrutura de sinapse
enquanto a noradrenalina, hormônio, ela está sendo secretada na circulação sistêmica. Aqui nós temos a síntese das catecolaminas, noradrenalina e adrenalina. Vejam que a adrenal secreta principalmente a adrenalina. Então, a adrenalina é o principal hormônio, né, catecolaminérgico. Vejam que esses hormônios ele têm uma meia-vida rápida, de 3 a 4 minutos. Significa dizer que, após o início da resposta ao estresse, 4 minutos aproximadamente, com 4 minutos aproximadamente, a concentração das catecolaminas já caiu à metade da concentração inicial de secreção. Aqui nós temos os receptores adrenérgicos, eles são receptores de membranas, porque esses hormônios, eles são hormônios hidrossolúveis, então, quando eles são secretados na circulação sistêmica, eles não precisam de proteína de transporte para dissolvê-los no sangue. Eles são hidrossolúveis e têm um transporte livre no sangue. E os receptores dele estão nas membranas. Nós temos 5 tipos de receptores adrenérgicos, que tanto a adrenalina quanto a noradrenalina se ligam. Então, temos o alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2 e beta-3. Veja que esses hormônios, eles se ligam a esses receptores com diferentes afinidades e vão também induzir diferentes respostas, dependendo do tecido. Vocês podem estar se perguntando se a noradrenalina, neurotransmissor, também se liga a esses receptores. E a resposta é sim. Então, a noradrenalina, neurotransmissor, vai se ligar também ao alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2 e beta-3. E vai induzir respostas similares à noradrenalina, hormônio. Porém, turma, a ação das catecolaminas, ou seja, da adrenalina e da noradrenalina, elas são mais extensas, elas duram mais do que a ação do sistema nervoso autônomo simpático, pela própria natureza do sistema de controle. A gente sabe que um sistema de controle endócrino, ele tem um tempo de resposta mais lento para iniciar a resposta, porém ele tem maior duração. Enquanto um sistema nervoso, ele tem uma resposta mais rápida, no sentido de iniciar a resposta e também de duração dessa resposta. Então, na fase de alarme, as alterações que as catecolaminas e o sistema simpático induzem no corpo têm a finalidade de aumentar a energia disponível, que nesse momento a energia disponível será a glicose. A gente sabe que o corpo pode também obter energia a partir de gordura, de proteínas, mas durante a resposta ao estresse, a principal fonte energética vem da glicose. Então, a finalidade das alterações fisiológicas, né, durante a fase de alarme é elevar a glicemia e elevar também o aporte de oxigênio para disponibilizar mais oxigênio para processar essa glicose. E assim o indivíduo vai ter uma aptidão máxima para eliminar o agente estressor. Então, nesse momento, o parasimpático está inibido, existe um incremento do sistema cardiovascular, um aumento da frequência cardíaca, que vai levar a um aumento da pressão arterial, e também vai haver uma modificação de diâmetro de vasos. Existe uma vasoconstrição sistêmica e uma vasodilatação apenas no músculo esquelético. Então, vamos imaginar que a volemia ela está mantida, a volemia é o volume de sangue, então o volume de sangue está mantido, e a maior parte dos vasos do corpo sofre vasoconstrição. Isso eleva a pressão arterial, e como o músculo esquelético está vasodilatado, esse fluxo vai ser direcionado da parte que está havendo vasoconstrição para a parte que está havendo vasodilatação. Então, o fluxo ele é direcionado para o músculo esquelético. Aqui nós podemos ver que é o receptor adrenérgico tipo alfa-1 que é responsável pela vasoconstrição. Esse receptor induz outras alterações fisiológicas, mas para esse momento da fase de alarme, o que nós precisamos ter uma noção é dessa vasoconstrição, que como a gente conversou agora há pouco, ela é sistêmica, com exceção do músculo esquelético. No músculo esquelético, são os receptores beta-2 que vão estar induzindo a vasodilatação. Então, simultaneamente, há uma vasoconstrição sistêmica e uma vasodilatação induzida pelo beta-2 no músculo esquelético.
então ocorre um direcionamento do fluxo sanguíneo para o músculo. Maior fluxo sanguíneo também está sendo enviado para o cérebro nesse momento. O receptor beta-1, o estímulo das catecolaminas e do sistema simpático sobre o beta-1 vai atuar no músculo cardíaco, aumentando tanto a frequência cardíaca quanto a força de contração. Então, essas alterações cardiovasculares induzem aumento de pressão arterial e direcionamento de fluxo sanguíneo para músculo e para cérebro. Ao mesmo tempo, as catecolaminas e o sistema simpático também está atuando no sistema respiratório, induzindo tanto o aumento da frequência respiratória quanto broncodilatação. Essa ação sobre o sistema respiratório também é exercida pelos receptores beta-2. Na fase de alarme, também vai haver o aumento da glicemia, porém a glicose não está vindo do processo de digestão, já que o trato gastrointestinal está inibido, uma vez que o parasimpático também está inibido. O parasimpático é o sistema que controla a digestão. Então, o indivíduo nem está digerindo alimento, que caso já esteja no trato gastrointestinal, nem está procurando alimento, porque a fome também está inibida. Lembre-se que essa inibição da fome, ela ocorre numa reação de alarme. Quando o estresse vai ficando crônico, a gente pode ter uma resposta oposta e haver um aumento do apetite. Vamos estudar com mais detalhe nas próximas aulas a relação entre o estresse e o apetite. Então, turma, como é que ocorre o aumento da glicemia se não é através da absorção de glicose pelo alimento? Nós podemos armazenar glicose na forma de glicogênio. Então, após as refeições, aquela glicose que não é utilizada como fonte energética, ela vai ser armazenada na forma de glicogênio em diversos tecidos do corpo. Aqui nós temos uma molécula de glicogênio que ilustra, então, né, são várias moléculas de glicose unidas. E aí, quando as catecolaminas e o sistema simpático está agindo na fase de alarme, eles induzem, como vocês podem ver aqui é a epinefrina ou adrenalina se ligando ao receptor, que vai estimular aqui uma cascata de segundos mensageiros que vai induzir a quebra do glicogênio. Então, a quebra do glicogênio vai disponibilizar glicose na circulação sistêmica. Porém, apesar de o glicogênio estar presente em diversos tecidos, como músculo esquelético, rins, coração, e durante a fase de alarme da resposta ao estresse, todos esses tecidos realizarem a quebra do glicogênio em glicose, essa glicose obtida a partir do glicogênio é utilizada para finalidades do próprio tecido. Eles não liberam glicose no sangue. O único órgão que libera glicose no sangue é o fígado. O fígado é doador de glicose durante a fase de alarme. Todos os outros tecidos, eles obtêm glicose a partir da sua própria reserva de glicogênio, mas não doa para o sangue. Então, essa glicogenólise, que é o que a gente chama a quebra do glicogênio, com liberação da glicose para o sangue, que ocorre no fígado, né, ela é modulada pelos receptores beta-2. Além do aumento da glicogenólise, que é a quebra do glicogênio, outra via metabólica é estimulada pelas catecolaminas e pelo simpático, porém em menor intensidade, que é a gliconeogênese. A gliconeogênese, ela é estimulada via receptor beta-3. Os receptores beta-3 no tecido adiposo e no músculo esquelético vão estimular a liberação de triglicerídeos e de aminoácidos para o sangue. Então, esses aminoácidos e o triglicerídeo, principalmente o glicerol, a parte do glicerol, vai até o fígado e essas moléculas são transformadas em glicose. Então, essa é uma segunda maneira de obtenção de glicose por meio de reservas energéticas do corpo. Então, as gorduras e as proteínas são mobilizadas até o fígado, que produz glicose a partir deles. Aqui nós temos ilustrando, por exemplo, como é que o músculo doa o lactato.
Veja que o músculo tem a reserva de glicogênio, ele quebra o glicogênio em glicose, porém essa glicose ela não cai na circulação sanguínea. Essa glicose é utilizada, vejam aqui que ela está sendo utilizada por uma via de fermentação láctica, ou seja, não tem oxigênio. Então, a glicose é utilizada como fonte energética via fermentação, produz o lactato, e o lactato é que é doado para o sangue. Vai ser transportado até o fígado, onde vai ser transformado em glicose. E aí sim, o fígado doa glicose para o sangue. Então, a gente obteve aqui aumento da glicemia, que é a concentração de glicose no sangue, através de duas vias metabólicas. A glicogenólise, que é a quebra do glicogênio, e liberação de glicose para o sangue, que é feito pelo fígado, e a gliconeogênese, que é a produção de glicose a partir de gordura e aminoácidos, que também é uma função hepática. Turma, depois que há um aumento da glicemia, uma resposta natural do corpo seria haver a secreção de insulina, que é como ocorre após as refeições. O aumento de glicemia pós-prandial, ou seja, após a refeição, ela leva a um pico de insulina. Aqui nós temos uma célula beta do pâncreas. Vejam que o aumento da glicose no sangue é percebido por essa célula beta que estimula a secreção de insulina. Isso numa situação pós-prandial. A insulina, ela tem diversas ações sobre vários tecidos do corpo. Uma das principais ações que a insulina apresenta é estimular a absorção da glicose por essas células. Então, principalmente no tecido adiposo, no músculo esquelético, a absorção da glicose, ela é dependente de insulina, porque o transportador de glicose na membrana da célula, ele só vai estar lá presente depois que a insulina estimular a exposição desse transportador. Então, previamente à secreção de insulina, não existe esse transportador no músculo esquelético, nem no tecido adiposo. Então, a glicose, ela não pode ser absorvida, mesmo que haja alta glicemia, né, o indivíduo tem hiperglicemia, mas a glicose não consegue ser internalizada nessas células porque não tem o transportador de glicose. Esse transportador, que se chama GLUT4, ele só vai ser expresso após a ação da insulina naquela célula. Então, depois que a insulina é secretada, uma das ações importantes dela é justamente expor o GLUT4 em alguns tecidos, facilitando a entrada de glicose, por exemplo, no tecido adiposo e no músculo esquelético. Alguns outros tecidos, o transportador da glicose não depende da insulina. Por exemplo, no cérebro, no rins, no pâncreas, no fígado. Todos esses órgãos, eles conseguem absorver a glicose, né, internalizar a glicose na célula, independente da ação da insulina. Depois que a insulina, então, disponibilizou o GLUT4 na membrana das células e o músculo, por exemplo, e o tecido adiposo absorveu a glicose, essa glicose vai ser utilizada como fonte energética. Porém, o excesso da glicose, que não vai ser utilizado naquele momento, começa a ser armazenado na forma de glicogênio, como a gente acabou de discutir, ou de gordura. Porém, durante a resposta ao estresse, como a gente pode ver aqui, o receptor alfa-2, ele inibe a secreção da insulina. Então, mesmo que haja uma hiperglicemia gerada pelas catecolaminas e pelo sistema simpático, essa hiperglicemia, ela não vai ser capaz de induzir a secreção da insulina, porque ao mesmo tempo que esses sistemas, né, o hormonal, os hormônios, as catecolaminas e o sistema simpático induzem a hiperglicemia, eles inibem a secreção da insulina. E aí vocês podem estar perguntando, mas qual é a lógica de inibir a secreção da insulina? Sem insulina, não vai haver entrada de glicose em alguns tecidos. E aí a gente pode pensar, nesse momento, turma, da fase de alarme, a gente já viu que o corpo quer direcionar energia para cérebro e músculo esquelético. Se há secreção de insulina, por exemplo, o tecido adiposo também vai receber glicose, e naquele momento não é importante, não só o tecido adiposo, mas a glicose também pode ser utilizada para crescimento, para reprodução. Então,
O objetivo da fase de alarme é direcionar a energia para cérebro e para músculo esquelético. O cérebro, como a gente pode ver aqui, ele recebe a glicose independente da insulina. Então, não tem nenhum problema de, durante a fase de alarme, haver inibição da secreção de insulina, porque o cérebro recebe a glicose sem precisar da insulina. O transportador de glicose no cérebro é 1 e 3, tipo 1 e 3. Mas aí vocês podem estar perguntando, mas professora, no músculo esquelético, o transportador é o tipo 4 e ele depende da insulina. Então, como é que a glicose vai entrar na célula da musculatura esquelética se não há insulina? E aí é que vem outro mecanismo muito interessante, é que durante a contração muscular, o aumento do cálcio gerado pela contração muscular vai estimular a exposição do transportador GLUT4 independente da ação da insulina. Vejam que interessante. Então, o que acontece é que as catecolaminas e o sistema simpático induzem o aumento da glicemia através de duas rotas metabólicas, que é gliconeogênese e glicogenólise. Glicogenólise é a quebra do glicogênio, que ocorre no fígado, que libera a glicose para o sangue. E gliconeogênese é a obtenção de glicose a partir de gordura e proteínas, que também acontece no fígado. Então, o fígado, ele é o grande doador de glicose para o sangue na fase de alarme, e a insulina, que deveria ser secretada em função desse aumento da glicose, está sendo inibida pelos receptores alfa-2. Por quê? Porque na hora que se inibe a insulina, você não tem distribuição de glicose para o corpo. Se lembre que nesse momento há um direcionamento de fluxo sanguíneo para o cérebro, que vai receber a glicose sem problemas, porque o transportador dele é 1 e 3, não precisa da insulina, e para o músculo, que apesar de precisar da insulina para absorver a glicose, porque seu transportador é tipo 4, não vai precisar, nesse momento específico, da insulina, porque o indivíduo está numa resposta de fuga ou luta. Então, está havendo contração muscular. Havendo a contração muscular, o cálcio estimula a exposição do GLUT4 e a internalização da glicose. Ainda na fase de alarme, nós observamos um incremento do sistema imune inato, que é aquele sistema imunológico de defesa imediata, porém é inespecífico. De maneira geral, a noradrenalina e a adrenalina estimulam as células do sistema imune inato, enquanto o simpático também estimulam. Só que o simpático ele vai ter uma estimulação direta nos linfonodos, né? Existe uma inervação nos linfonodos, uma inervação simpática nos linfonodos, que estimula a produção dessa célula, e as noradrenalinas e as catecolaminas, elas podem atuar diretamente, né, nas células do sistema imune. Nós vamos ter uma aula sobre sistema imunológico e estresse, e nós vamos estudar essa relação com mais detalhe. E aí, turma, então vocês percebam que existe uma aptidão periférica para a resposta de fuga ou luta. Nós observamos que houve já um aumento da glicemia, um aumento do oxigênio, um direcionamento do oxigênio e da glicose para o músculo esquelético e para o cérebro, além do incremento do sistema imune. Então, o indivíduo, perifericamente, estaria apto para lidar com agente estressor. Agora, nós precisamos começar a entender quais são as alterações que ocorrem a nível central, no nosso cérebro. Porque lembrem-se que o sistema simpático é um sistema de controle neural periférico. E as catecolaminas, elas não atravessam a barreira hematoencefálica. Então, existe uma outra via, um outro mecanismo de controle que vai estar agindo simultaneamente no cérebro. Então, enquanto ocorrem essas alterações periféricas, é o locus ceruleus, que é um núcleo noradrenérgico, que eu tenho no tronco encefálico, que vai estar ativando as vias noradrenérgicas no cérebro. Vejam que essas vias noradrenérgicas, elas atuam em córtex pré-frontal, em hipocampo, em hipotálamo, né? E tem funções bem importantes que vão deixar o indivíduo mais apto para eliminar, para lidar com o agente estressor. Então, vejam aqui aqueles hotspots, que são aquelas áreas do cérebro que são mais importantes para a resposta ao estresse e que elas sofrem influência de múltiplos mediadores da resposta ao estresse.
Então, a gente tem um hotspot importante, o córtex pré-frontal. Isso aqui é um cérebro de um roedor. Então, aqui nós temos o pré-frontal. Veja que no pré-frontal nós encontramos receptores para catecolaminas. Aqui está ilustrado apenas o beta-1, mas existem também os outros tipos de receptores, alfa-1, alfa-2, beta-2. Temos aqui receptores para o hormônio liberador de corticotrofina, que faz parte do eixo HPA. Aqui ele está como um neurotransmissor, nós vamos entender isso, que essa molécula pode ser também hormônio e neurotransmissor. E temos receptores aqui para o cortisol, o MR e o GR. Então, veja que o córtex pré-frontal é um hotspot, é uma área importante para a resposta ao estresse, assim como o hipocampo, a amígdala e meu hipotálamo. Aqui nós temos o locus coeruleus. O locus coeruleus, então, turma, quando ele ativa as vias noradrenérgicas, ele vai ativar a via noradrenérgicas que vai modular tanto a amígdala, que é responsável pelas nossas emoções, veja aqui, ilustrando o receptor adrenérgico, mas também o hipocampo, que é responsável pela consolidação das memórias declarativas, né? Então, pode ser de fatos ou de eventos. De fatos são acontecimentos do mundo, de eventos são acontecimentos pessoais, né, da sua vida. E o pré-frontal, que é a nossa parte racional, né, onde ocorre onde exerce o planejamento, o julgamento, que também é modulado por vias noradrenérgicas. Então, a gente vai começar a estudar como é que a via noradrenérgica ativada via locus coeruleus modula, primeiramente, o córtex pré-frontal, em seguida o hipocampo e, por fim, a amígdala, que são 3 hotspots importantes da resposta ao estresse. Turma, antes de começar a estudar as alterações noradrenérgicas no córtex pré-frontal, queria só lembrar aqui para vocês que no momento que o agente estressor inicia, o hipotálamo ativa tanto o sistema nervoso autônomo simpático quanto o eixo HPA. Aqui está ilustrado o eixo HPA, hipotálamo, pituitária, adrenal, com liberação de cortisol. Porém, o locus coeruleus, ele também vai estimular o eixo HPA. É um sinal aditivo, né? Estimulando, então, o acionamento desse eixo. Turma, aqui nós vamos procurar entender um pouco do efeito, então, noradrenérgico sobre o córtex pré-frontal, aquela região do cérebro que é responsável por nossos julgamentos, planejamento, é a parte mais racional, né, das nossas funções executivas. Então, a ação noradrenérgica no pré-frontal promove vigilância, né? Além disso, essa ação noradrenérgica também promove um incremento na memória de curto prazo. O que é a memória de curto prazo? É aquela memória que me orienta no tempo e no espaço, né? Ela me proporciona informações conscientes a respeito de quem eu sou, o que eu estou fazendo, né? Me dá informações para que eu possa planejar o futuro, para julgar algumas situações. A memória de curto prazo, ela pode virar uma memória de longo prazo, mas não necessariamente isso acontece, né? Então, a memória de curto prazo, o substrato neural é o córtex pré-frontal, e ela é principalmente mantida por vias de neurotransmissão glutamatérgicas, tá? Então, quando ocorre esse aumento da atividade noradrenérgica no pré-frontal, a partir do estímulo do locus coeruleus, vocês vejam aqui que essas vias noradrenérgicas, elas começam a estimular a atividade glutamatérgica. Então, ela estimula, né, a memória de curto prazo, a manutenção daquela memória, porque aquela memória, ela tende a desaparecer com o tempo. Então, essa maior atividade noradrenérgica faz com que aquela memória esteja consciente, né, ela seja mantida por mais tempo, além de também promover uma hipervigilância, que é importante, então, para dar uma aptidão o indivíduo, né, na resposta de fuga ou luta, melhorando a sua performance. Então, veja, nesse momento que a noradrenalina está agindo no pré-frontal, o indivíduo tem, né, está no ápice da sua performance. Pode ter um bom julgamento, foco, melhor memória de trabalho. Entretanto, a gente tende a pensar que quanto mais noradrenalina, seria melhor
o funcionamento dessas vias, né? Melhoraria, então, essas características, aumentando a performance. E, na verdade, não é isso que ocorre. Veja que o aumento de noradrenalina no pré-frontal leva a uma redução da performance cognitiva. O indivíduo começa a ficar distraído, porque fica hiperativo, né? Começa a perder a flexibilidade cognitiva. Então, nem altos níveis de noradrenalina no pré-frontal, nem também sua carência, né, baixos níveis, são favoráveis. O ideal é que se tenha níveis ótimos. Vamos ver a ação agora da noradrenalina sobre o hipocampo, que é outra área importante para a resposta ao estresse. Então, o locus coeruleus estimula via noradrenérgicas que vai atuar sobre o hipocampo. O hipocampo é o centro, né, responsável pela consolidação das nossas memórias declarativas. As memórias declarativas podem ser, como a gente já mencionou anteriormente, memórias de fatos, né, e de eventos, que são aquelas memórias autobiográficas. Então, vejam aqui que a gente tem a ação noradrenérgica na fase de alarme e depois a ação do cortisol na fase de resistência e de exaustão. Vamos aqui ver o que é que acontece, né, no hipocampo sobre a ação da noradrenalina na fase de alarme. Então, a noradrenalina, ela vai promover um fenômeno chamado LTP, que é potencial de longa duração. A LTP é uma variação do potencial de ação, ele é um potencial de ação mais intenso, né? Esse potencial de ação mais intenso promove, na verdade, dentre outras alterações no neurônio, promove a síntese de neurotrofinas. Então, vejam que aqui a gente tem, né, a noradrenalina agindo nesse neurônio, uma das alterações celulares observada pela ação da noradrenalina vai ser a indução de LTP. Essa LTP vai resultar em fatores de crescimento neuronal, na síntese de fatores de crescimento neuronal, que são responsáveis pela neuroplasticidade. Vamos ver aqui com mais detalhe. Então, ó, turma, aqui é uma sinapse glutamatérgica, é uma sinapse excitatória, né? Aquela mesma sinapse que a gente viu no pré-frontal, a gente está estudando agora no hipocampo. Aqui seria um potencial de ação comum. Quando a adrenalina, quando a noradrenalina atua sobre essa sinapse, o que vai acontecer? Vai acontecer um maior influxo de cálcio, esse potencial de ação começa a ser chamado de LTP, potencial de longa duração. Veja que ele tem uma característica diferente, é mais intenso. E veja que ele dura mais tempo. Então, à medida que esse potencial vai ocorrendo, alterações na sinapse ocorrem, porque vejam que o aumento do influxo de cálcio no neurônio estimula, né, com que apareçam mais receptores na célula pós-sináptica. Isso vai fazer com que a atividade da sinapse seja maior. Então, vocês percebam que a LTP ela induz alteração na intensidade da sinapse, mas também a gente vai ver que existem alterações estruturais. Então, aqui é antes da LTP, uma sinapse glutamatérgica antes da LTP. Quando a LTP se inicia, veja que é o aumento do cálcio vai fazer com que mais receptores glutamatérgicos sejam expostos no neurônio pós-sináptico, vejam aqui. Então, essa sinapse ela vai ser mais forte, mais intensa, né? E aí isso vai ajudar nos processos de consolidação de memória, mas veja que, além disso, começam a surgir o que a gente chama de novos botões sinápticos. Existem novas sinapses aqui, né? Vejam aqui um botão sináptico e aqui 2 botões sinápticos depois da LTP. Então, a LTP, ela induz alterações bioquímicas, né, eletroquímicas e estruturais também. E são essas alterações, tanto na funcionalidade da sinapse, quanto na estrutura, que vão promover uma maior possibilidade do armazenamento da memória, porque a memória ela vai estar mais forte, porque existe, né, mais neurotransmissores, existem mais receptores ali naquela sinapse, mas também porque existem mais sinapses naquela região. Então, você consolida de 2 maneiras, neuroquímica, eletrofisiologicamente e biologicamente, quando ocorre a formação dos botões sinápticos. Isso aqui é mais um exemplo, turma. Ó, aqui é um potencial, aqui é uma sinapse clássica com potencial de ação. Veja que aqui a gente tem o potencial excitatório pós-sináptico. A gente sabe que a soma desses potenciais que podem gerar um potencial de ação quando atinge o limiar, né, que é diferente em cada célula.
Então, aqui, havendo o potencial de ação, né, vejam que começa a LTP, aqui está dizendo uma LTP precoce, e aí o aumento do cálcio dentro do neurônio, esse aumento de cálcio vai levar à formação dos fatores de crescimento neuronal, das neurotrofinas, veja aqui, por exemplo, o BDNF, e esses são o BDNF, esses fatores de crescimento neuronais que vão modular a sinapse, vai promover a inserção de receptores no neurônio pós-sináptico e também vai promover, né, a criação de novos botões sinápticos, então modificações eletroquímicas e estruturais, fortalecendo, então, essas vias mnemônicas no hipocampo, auxiliando na consolidação da memória. Então, a ação da noradrenalina sobre o hipocampo, na fase aguda da resposta ao estresse, na fase de alerta, ela é benéfica, porque ela está facilitando o armazenamento daquela memória, seja aquela memória com conotação positiva ou não. Agora nós vamos ver a ação da noradrenalina sobre a amígdala. Nós vimos que o locus cerúleo estimula as vias no pré-frontal, né, vias noradrenérgicas no pré-frontal, estimulando, né, a memória de trabalho, fornecendo uma hipervigilância ao indivíduo. Vimos também aqui, né, que a funcionalidade do hipocampo é incrementada, então as vias noradrenérgicas elas facilitam a expressão de neurotrofinas, né, que vão modular, então, plasticidade neuronal, facilitando a consolidação das memórias, e agora a gente vai ver como é que o locus coeruleus modula a atividade da amígdala. A amígdala é o centro das nossas emoções. Vejam que a amígdala, turma, ela tanto atua sobre o hipocampo, quanto atua sobre o pré-frontal também. Né? Vejam que o hipocampo e o pré-frontal também têm uma ligação. Como eu disse a vocês, memórias de curto prazo, elas podem ser consolidadas em memórias de longo prazo, se elas forem importantes, se elas forem necessárias para o indivíduo. Por outro lado, o córtex pré-frontal pode demandar informação das nossas memórias que estão consolidadas, que estão armazenadas, para poder realizar algum julgamento ou algum planejamento. Então, existe, né, essa mútua interação entre o pré-frontal e o hipocampo, assim como existe entre a amígdala e o hipocampo. Então, a amígdala, ela estimula a consolidação das memórias também, né? Lógico que até um certo nível, né, a gente sabe que uma hiperatividade da amígdala ela vai prejudicar o hipocampo, mas na fase de alerta da resposta ao estresse, a atividade noradrenérgica do locus coeruleus sobre a amígdala vai modular positivamente a atividade da amígdala sobre o hipocampo. A amígdala também influencia o pré-frontal. Todas aquelas nossas decisões racionais e planejadas, que a gente acha que faz ela independente das nossas emoções, na verdade, elas não ocorrem, né? Apesar de ser de forma inconsciente, né, nós não temos consciência disso, mas nossas emoções estão sempre modulando a atividade do nosso pré-frontal. Só que o pré-frontal, numa situação de saúde, né, numa situação até de estresse leve, ele inibe a atividade da amígdala. Então, por mais que a amígdala influencie, né, o funcionamento do pré-frontal e nossas decisões, elas tenham sim, elas levam em consideração as nossas emoções, mesmo que de forma inconsciente, o nosso pré-frontal inibindo a amígdala nessa situação, ele ainda é o que comanda a tomada de decisões, deixando as tomadas de decisões mais racionais. Então, vejam, a área do pré-frontal, né, que se liga com a amígdala, se chama a região ventromedial. Então, a região ventromedial sofre influência da amígdala durante os processos de tomada de decisão, de maneira inconsciente, mas no indivíduo sadio, o que é que acontece? O pré-frontal, ele inibe levemente a amígdala, e aquela decisão, ela é uma decisão racional, como a gente pode ver aqui, certo? Então, é uma resposta adaptativa, é uma resposta benéfica. Então, o indivíduo tem um comportamento planejado, guiado racionalmente, e ele tem uma aptidão elevada para eliminar o agente estressor. Só que, em situações em que a atividade da amígdala está exagerada,
né? Então, a influência da amígdala sobre o pré-frontal passa a ser maior, enquanto o pré-frontal diminui a inibição sobre a amígdala. Então, aquele comportamento que tinha uma característica de ser racional e planejado, ele passa a ser um comportamento guiado pelas emoções, né? Aí a gente pode pensar, mas professora, qual o melhor tipo de comportamento? É um comportamento planejado ou é um comportamento, né, mais guiado pelas emoções? E aí eu digo para você que depende da circunstância, né? Às vezes nós precisamos ter comportamentos planejados e às vezes nós precisamos reagir rápido. O planejamento, geralmente, ele não leva a uma resposta comportamental rápida, enquanto a amígdala, as emoções levam. Só que muitas vezes aquela resposta rápida, ela pode não ser benéfica. Então, por exemplo, no caso de um assalto, né? No caso de um assalto à mão armada, você pode reagir rapidamente e tentar, por exemplo, correr. Isso é uma resposta que não foi pensada, né? É uma resposta instintiva, guiada pela amígdala, ela pode dar certo, né? Ou pode não dar certo. Já uma outra resposta é você tentar convencer o assaltante a não fazer nada com você, você entrega seu celular, então aquela ali é uma resposta, eu acho que está mais planejada, seu pré-frontal que está, né, organizando, mediando aquela resposta. Então, são respostas diferentes que a gente pode perceber durante a fase de alerta, uma mais guiada pelo pré-frontal, nesse caso a amígdala está sim influenciando o pré-frontal, mas em níveis mais leves. E aqui a amígdala influencia mais fortemente, né? Essa resposta é uma resposta mais rápida, certo? Pode ser que seja benéfica ou não, pode ser que dê certo. Então, turma, nessa primeira parte da aula nós conseguimos discutir sobre alguns sistemas que atuam durante a fase de alarme, vimos quais são as ações mediadas pelo sistema nervoso autônomo simpático e as catecolaminas. Vimos quais receptores estão envolvidos em determinadas ações, naquelas mais importantes, nas alterações mais importantes relacionadas à modificação cardiovascular, respiratório e de glicemia. Modulação do sistema imune abordamos de maneira superficial, vamos, né, entender melhor nas próximas aulas. Vimos que enquanto isso acontece na periferia, no cérebro, a gente tem a ação do locus coeruleus, estimulando via noradrenérgicas do córtex pré-frontal, no hipocampo e na amígdala, né, que são áreas importantes, né, para o processo cognitivo, né, para tomadas de decisão, para a consolidação de memória de longo prazo, para o resgate dessas memórias de longo prazo, né, para que elas sejam utilizadas, então, num planejamento, numa tomada de decisão, e a amígdala, né, modulando também o funcionamento tanto do hipocampo quanto do pré-frontal, né, modulando as tomadas de decisão, a consolidação das memórias. Turma, então chegamos ao final de mais uma aula, eu espero que vocês tenham gostado. Existem algumas questões disponíveis no SIGA que vão ajudar esse processo de aprendizagem. Um abraço e até a próxima aula.